Eu sou filho / genro da Lília, irmã da pastora, tá? Na minha igreja eu tenho um ministério com adolescentes e jovens, tá bom? Então eu espero que o Senhor fale através de mim, use uma porção para falar o coração de cada um aqui hoje, tá bom? E que eu não coloque nem tire uma vírgula de que Deus tem para nós aqui nessa noite, tá bom? Podem se assentar. Bom, primeiramente desculpa pela minha voz, está um pouquinho rouco, tá bom? Queria começar essa noite fazendo uma pergunta para vocês. Tem jovem aqui? Tem jovem, estou vendo um monte de jovem aqui, né? O que na verdade nós somos? E pautado nessa pergunta, eu quero perguntar para vocês: o que você, cada um que está aqui, diz sobre você mesmo? Pensa um pouquinho. Quem é o Fábio? Você consegue dizer quem é você sem dizer o que você faz? Você, qual é o seu nome? Oi? Desculpa. Camila, você consegue dizer quem é você sem dizer o que você faz? Não. Bom, vamos discutir isso aqui ao longo da noite. Uma outra pergunta: o que a sua família diz que você é? O que a sua família diz sobre você? O que sua mãe fala sobre você? O que seu marido, o que sua esposa diz sobre você? O que os outros, seu patrão, seu empregado, seu professor da faculdade, da escola, diz sobre você? E, por último, menos importante, o que você transmite é o que realmente você é? Aquilo que você coloca para fora, as palavras que você dispara, refletem aquilo que está dentro do seu coração? E o mais importante, o que Deus quer que você seja? Tem uma boa diferença entre o que eu sou e entre o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu seja. Mas, para eu aceitar o que Deus quer para mim, eu tenho que entender quem é Deus para mim. Deus, o seu Deus, Ele é um pai, um amigo, um consolador, ou o seu Deus é só aquele que você pede e não agradece? Será que eu só estou indo aos pés do trono para Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus está faltando isso, Deus está faltando aquilo? Mas, Senhor, obrigado pela provisão que o Senhor me deu. Será que eu tenho feito isso na minha vida? Qual que é a nossa real identidade? Essas perguntas que eu fiz aqui, o que você diz sobre você, o que a sua família diz sobre você, o que os outros e o que você transmite, todas elas têm a mesma resposta. E no final da reunião, no final aqui do culto, a gente vai voltar aqui para a gente entender qual é essa resposta, tá bom? Mas qual é a nossa realidade? Qual é a nossa real identidade? Para pensar, por que nós estamos aqui nessa noite? Claro, a gente podia estar em qualquer lugar, numa praça, numa praia, num shopping, num cinema, em qualquer lugar, mas a gente está aqui, certo? Gênesis 1, de 26 a 27, eu vou abrir aqui para ganhar um pouquinho de tempo, diz assim, Gênesis 1, de 26 a 27, cadê? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Meus queridos, Deus criou todo o universo. Tudo que a gente vê, a gente toca, é obra das mãos do nosso Pai.
Nós somos obras incríveis. Mas no meio de toda essa criação, Deus fala: eu quero criar um ser que eu quero me relacionar. E Ele vem e nos cria. E está aí a imagem, nós somos a imagem dele. Mas e essa tal semelhança? O que é essa tal semelhança? Pensa comigo, todo mundo, toda a criação, ela não se comunica, ela não fala, ela não sente, sentido de uma maneira bem categórica. Mas Deus falou assim: eu faço você, homem, a minha imagem e semelhança, porque em você e somente você eu coloco o meu espírito. Será que a gente tem consciência disso, de que eu não sou só parecido com Deus, que eu tenho Deus dentro de mim? Será que eu tenho essa consciência de que eu tenho Deus dentro de mim? A humanidade foi criada, os céus se revoltaram, um terço de anjos caiu, e por essa queda nós temos o nosso inimigo. Isso está retratado lá em Gênesis 3, no relato da queda do homem. Mas Deus, ele já tinha um plano perfeito. Antes de Lúcifer cair, ele já sabia o que ia acontecer. Ele prevê todas as coisas, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então ele já sabia, já tinha um plano. Olha, o homem vai pecar, o homem vai cair, o orgulho do homem vai derrubar ele. Mas olha, eu vou me dar. Eu vou dar a minha vida, eu vou dar do meu filho, para que todo aquele que creia tenha vida e vida eterna. Isso está escrito lá em João, capítulo 1, de 9 a 12. João, capítulo 1, de 9 a 12, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, ela estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O homem cai, Deus já tem uma estratégia. Vou mandar meu filho. Ele vai ser moído no madeiro. Ele vai sangrar. Ele vai sofrer por todas as pessoas. O pecado entrou no mundo, o legado de Adão, ele entrou no mundo por uma pessoa. Uma pessoa caiu e contaminou a humanidade inteira, toda uma geração, gerações após essas gerações. E assim como o pecado entrou por meio de uma pessoa, Deus falou: por meio de uma pessoa o pecado vai sair. E Ele manda o seu filho. Os judeus, isso estava escrito, isso ia acontecer de um jeito ou de outro. Deus disse que ia acontecer. E Ele dá o seu filho em favor do Fábio, da Natália, da Lilian, de todos nós aqui, de toda a humanidade. Para que eu, você, nós apenas creiamos no nome dele e tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Bom, antes de Jesus, o Fábio, ele carregava o legado de Adão. Ele carregava o peso do pecado, o peso da culpa. E quando a gente diz pecado aqui, a Bíblia não está falando de, você fuma, se você bebe, você adultera. Não, esse pecado aqui que está falando é o pecado da separação. Tá? Como eu falei no começo, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Todo dia, às 6, na viração do dia, Deus ia visitar Adão lá no Éden. Imagina que maravilha! O seu pai, o seu criador vem te visitar todo dia. E aí, o homem peca, o homem cai e entra o pecado. Esse pecado é a separação. Quando Jesus, ele é rasgado, o véu
no templo rasgou de cima a baixo, e essa divisão que existia entre nós e Deus, Jesus está fazendo isso daqui, ó. Deus, humanidade, eu sou a ligação entre vocês. Creiam em mim. Hoje nós podemos entrar, como diz no Evangelho, eu posso entrar na presença de Deus com ousadia, porque Jesus, no nome de Jesus, nós podemos fazer isso. Mas pensa comigo, eu merecia isso? Será que olha a minha vida antes de Jesus, eu bebia, eu fumava, eu fazia atrocidades, eu matava, eu fazia coisas terríveis. Será que eu merecia isso? E eu, falando de uma humanidade toda, será que nós merecíamos? Pensa comigo, a gente gera guerras, matamos os nossos semelhantes, assassinamos o meio ambiente. Será que nós merecíamos? Não. A gente não merecia. É um favor imerecido que nós ganhamos. É a graça. Graça de Deus. Graça é nós recebermos aquilo que não merecemos. E misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Deus teve misericórdia de nós, por isso Ele enviou seu Filho. Lá em Efésios 1, de 4 a 6, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus já sabia que isso ia acontecer. E Ele escolheu o Fábio, Ele escolheu todo mundo aqui. Antes de criar o mundo, Ele já sabia que quem está aqui deveria estar aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça que nos deu gratuitamente. Deus não quer nada de você. Ele quer que você apenas creia e seja salvo. Creia e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Mas uma coisa que Deus pede de nós é chamada de, e essa dói, é difícil, o ser humano não consegue, obediência. A obediência. Porque muitas vezes Ele vai pedir coisas que a gente não quer soltar. Obediência é falar de renúncia. Para você obedecer, não tem como você obedecer segurando o pecado aqui. Ó Jesus, eu estou segurando a tua mão, mas esse pecadinho aqui, releva um pouquinho aí. Só um pecadinho. Não. Ele vai pedir para você abrir mão. Mas se Ele já está te pedindo para abrir mão de algo, olha, é Deus falando. Deus está falando para você, abre mão. O que eu tenho para você é muito melhor do que o mundo tem para você. Então, por que será que a gente tem essa resistência? Essa resistência ela vem desde lá de trás, desde o legado dos nossos pais, desde Adão. É o orgulho. O orgulho nos mata todo dia. Nós temos que abrir mão. Deus só pede, crê em mim, me obedeça, que tudo te vai bem. Bom, eu queria fazer um parênteses aqui. A sociedade científica fala assim, olha, a sua personalidade é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Isso é um estudo científico. Vou fazer uma pergunta para vocês. As 5 pessoas que você mais se relaciona são cristãs? Não. Se fosse, glória a Deus, aleluia, se fosse. Mas é difícil, né? A gente tem trabalho, às vezes tem mulheres que a mulher é o casal, a mulher é cristã e o marido não é, vice-versa. Tem os filhos, que os filhos não vêm para a igreja. Então,
Em geral, é difícil. 5 pessoas, só 5. E aí eu vou perguntar para você, essas 5 pessoas formam a sua personalidade. A sua personalidade é um reflexo da média dessas 5 pessoas. Então, como é a sua personalidade? Você influencia ou você é influenciado? Jesus, ele nos comissionou, falou, vão, ide, fazei discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Você influencia ou você é influenciado? Todo mundo aqui trabalha, a maioria trabalha, não é? No seu ambiente de trabalho, quando você chega, as pessoas sabem que você é cristão sem você falar? Quando você chega num lugar, as pessoas, olha, cara, quando você entrou aqui, alguma coisa falou comigo, entrou algo diferente. E se essa resposta aqui for sim, não pense que é mérito seu, é Jesus em você. Nós transmitimos a luz de Jesus. Nós somos o reflexo, nós deveríamos ser. Afinal, a gente foi lá, a gente ergueu a mão, a gente aceitou Jesus, recebeu uma oração, depois foi batizado e hoje aqui, está todo mundo aqui. Mas o meu comportamento, ele influencia o meu ambiente ou o ambiente me influencia? Será que eu preciso abrir a boca? Eu preciso falar, eu sou cristão. Ou não, as pessoas só olham para você e falam assim, não, cara, você é diferente. Você é jovem, você é diferente. Vocês são diferentes do mundo. Lá fora é todo mundo igual. É praticamente uma fábrica de capeta. E aqui, eclésia significa chamados para fora. Eclésia é a igreja. Então, nós como igreja somos chamados para fora. Nós vamos para fora, nós nos santificamos, nós adoramos, nós criamos uma personalidade que reflete o reino de Deus e depois nós voltamos para influenciar e roubar, saquear as portas do inferno. Porque quando a palavra diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é porque a igreja está acuada num cantinho com medo do diabo. Não, é a igreja que está avançando contra o diabo para resgatar aqueles que estão carentes. Você segue ou você é seguido? Da mesma forma, você influencia, você é influenciado. Sabe, nas redes sociais você vai lá, dá uma olhadinha no seu feed do Instagram. O que está rolando lá? Quando você está scrollando lá a tela do celular, o que está aparecendo? Aparecem coisas que te edificam ou coisas que você não deveria estar vendo? Por último, qual é o seu campo missionário? Todo mundo aqui quem aqui não conhece uma pessoa que não é crente? Eu conheço um monte que não é crente. Né? Então, o meu campo missionário é na minha casa, é no meu trabalho, é com as pessoas com que eu me relaciono. O seu campo missionário pode ser sua família, o seu campo missionário pode ser sua casa, pode ser a escola, sua sala de aula, sua sala da faculdade, o seu trabalho. A sua missão é falar do amor de Jesus para eles. O mundo está carente de boas pessoas, carente de bom caráter, carente de boas mensagens, de pessoas que transmitem paz. E a paz é a paz de Jesus. A paz que ele fala, a paz que excede todo entendimento. Shalom significa paz, mas não é paz que nem a gente fala aqui. Para o judeu, significa a ausência de necessidade. Quando você fala shalom, você está falando, não vai te faltar comida, não vai te faltar água, não vai te faltar amor, não vai te faltar carinho, não vai te faltar relacionamento, não vai te faltar Deus na sua vida. E aí eu te pergunto, reflete com você mesmo aí, você é influenciado ou você influencia? E a gente vai ler Mateus 5, de 13 a 16.
Mateus 5, de 3 a 16, Jesus está contando aqui sobre o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus, ele nos incumbiu, ele falou, vão e façam discípulos em meu nome. Certo? E nós deveríamos refletir a imago Dei, a imagem dele. Ele fala, você tem o Espírito Santo, você tem a luz habita dentro de você. Você tem que ir lá fora e fazer diferença. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil. Glória a Deus, aleluia, louvor, dízimo, oferta, é fácil. E lá fora? Como é ser crente lá fora? Tá fácil? O mundo está onde está fácil hoje em dia para nós cristãos? Nós ainda vivemos num país que nos tolera. Nós temos a nossa liberdade, nós podemos fazer os nossos cultos, nós podemos falar livremente nas praças sobre Deus, mas tem país aí fora que não. Vai para o Oriente Médio, vai enfrentar o Estado Islâmico. E pensa, tem gente aí fora que sofre. A igreja na Coreia é a igreja mais perseguida do mundo. Mas mesmo assim, eles enfrentam por amor a Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Será que eu tenho feito o mínimo, o suficiente, como um gesto de gratidão pela obra que Deus fez por mim? Será que eu estou fazendo o evangelho conhecido através do meu comportamento? Será que eu tenho refletido a glória de Deus? Será que a luz que está brilhando em mim é realmente a luz de Jesus? Nós temos que fazer o evangelho conhecido nas nossas obras, com o nosso jeito de falar, com o nosso jeito de agir, com o nosso jeito de se comportar, lá fora, não é aqui. Aqui a gente vem para adorar. Lá fora a gente é cristão. Lá fora a gente deve ir e fazer o que está escrito lá. As portas do inferno não devem prevalecer contra a igreja. Isso aqui tem que estar cheio, ó. Tem que estar assim, ó, pulando. Todas as igrejas deviam estar faltando lugar para sentar. Tinha que ter banco lá fora. Lá na rua. Tinha que estar pensando, vou comprar um prédio maior porque está faltando banco, não tem mais espaço para pôr banco para a gente. Porque isso é o dever de uma igreja avivada. É trazer frutos. Porque Jesus fala, na parábola da figueira, ele fala, se a figueira não dá fruto, eu vou cortar. Você quer ser uma figueira que vai ser cortada ou uma figueira que dá fruto? Como viver uma vida com Cristo? Pode estar pensando, é difícil, né? Primeira coisa, você tem que ter consciência de chamado. Por que você está aqui? Por que você, cada um de vocês, por que eu, Fábio, estou aqui essa noite? Por que, dentre tantas pessoas lá fora, Deus me escolheu? Deus escolheu você para estar aqui. Porque Ele tem um propósito para você. Nada com Deus é sem propósito. A gente não está aqui por diversão, porque é legal. Não, é bom, é agradável, é a alegria do Senhor, é estar na casa dEle. Mas nós estamos aqui porque nós temos um chamado. Cada um de nós aqui tem um propósito com Deus.
Coisas grandes ou pequenas, não importa, o que importa é fazer a vontade de Deus. Você tem que ter consciência de posição. Como é o seu comportamento quando você está fora dessas paredes? Quando você está fora das paredes do seu quarto? Como é o seu comportamento? Ele reflete a imagem de um cristão? Ele transmite Jesus Cristo sem você abrir a boca? Porque as pessoas, elas têm um mau hábito de te julgar sem te conhecer. Então, será que elas estão julgando o quê? E consciência de lugar. Aonde Deus te colocou é o seu campo missionário. Essa igreja, ela foi plantada aqui. Qual é o nome do bairro aqui? Foi replantada aqui. Por quê? Podia estar em qualquer outro lugar. Mas Deus escolheu, eu vou colocar aquele ministério aqui. E daqui ele vai fazer discípulos. Vai impactar essa rua, esse bairro e essa cidade. Desde que nós assumamos o nosso propósito com Deus e façamos as boas obras que Ele tem para a gente. Deus, Ele quer a nossa obediência e Ele quer o teu coração, mas Ele não quer o teu coração pela metade. Ele quer adoradores que o busquem, que o adorem em espírito e em verdade. A gente clama, pede para Deus, Deus desce, Espírito Santo vem, faz um milagre aqui. Mas pensa comigo, se o meu caráter, se o meu comportamento não reflete Cristo, e a palavra diz, lá em Deuteronômio 4:24, Deus é fogo consumidor. Deus, Ele vem. Ele vai atender a oração do justo. Mas, se eu não tiver intimidade, se eu não tiver consciência de posição, se eu não tiver no centro da vontade dele, o que aconteceu com Nadab e com Abiú, filhos de Arão? Poxa, eles estavam lá, eles foram para o templo fazer lá o trabalho dos sacerdotes. Mas um desalinhamento, pegar algo que Deus não falou para eles pegarem, nós sabemos o final da história. Eles estavam fazendo o trabalho deles, eles estavam adorando, mas não da forma com que Deus pediu. Lucas 9:23. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Existe uma moda na igreja como um todo, que é o evangelho da prosperidade, um Deus de amor, Deus aceita tudo, Deus não vai te julgar. E realmente, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Em Lucas 9:23, Jesus está dizendo, olha, não existe um evangelho sem cruz. Não existe um evangelho sem renúncia, meu irmão. Se você quer realmente assumir essa posição com Deus, você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que abrir mão, largar lá, ó, aquilo que está apertando a sua mão, está fazendo você sangrar, e Ele só está falando, olha, larga que vai parar de sangrar. Mas não, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquele rapaz, eu gosto tanto daquela moça, mas ele está te levando para um caminho que Deus não quer.
se nós respeitamos os nossos pais terrenos e nós os honramos, nós cremos que eles querem o melhor para nós e eles, através da experiência que eles tiveram na vida deles, eles querem o melhor para nós e nos disciplinam, quem dirá Deus, que sabe todas as coisas? Salmo 139 diz: eu te conheço desde que você nasceu, eu te conheço antes de você ser criado. Tenho uma história para você. Uma caneta? Uma caneta? Obrigado, irmão. Essa é a história que eu criei. Cheia de dores, torta, cheia de problemas, cheia de coisas das quais eu provavelmente não me orgulhava. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai te dar uma folha em branco. Ele vai te dar uma folha em branco para fazer assim: olha, só me ouve, só me obedece. Eu quero o melhor para você. Eu tenho o melhor para você. Olha, eu não sei vocês, mas não é legal discutir com Deus, não. Eu acho que Ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Como eu disse, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23 a 24. João 4, de 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que Deus, o Pai, procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha para a sua mão. Estão limpas? Qual foi a última vez que lavou a mão? Agora pensa comigo. Vamos ler Mateus 22, de 34 a 40. Mateus 22, de 34 a 40, diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta seguinte pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o teu Deus, todo o coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: o amor ao seu próximo, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Agora, olhe para suas mãos de novo. O orgulho, ele é o maior problema da humanidade. O orgulho vai fazer eu interpretar esse texto
da seguinte maneira: ame a mim mesmo acima de todas as coisas, e a Deus se me sobrar tempo. O orgulho faz eu olhar para esse texto e ler assim. Mas, Fábio, como assim? Tem que amar a Deus acima de todas as coisas, está escrito. Mas isso é uma verdade? Isso é uma verdade nas nossas vidas? Fábio, isso é uma verdade na sua vida? Então, Fábio, me responde. Quanto tempo da sua vida você gasta com isso aqui, Fábio? Fábio, quanto tempo da sua vida você ora? Fábio, quanto tempo da sua vida você passa reclamando, reclamando e reclamando? E quanto tempo você está de joelho no chão agradecendo pelo que você tem? Mateus 6, 24. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Traz isso para a nossa realidade aqui. Quem é o seu Deus? O seu Deus tem sido aquilo que é pregado nessa igreja? Tem sido aquele que você vem aqui para adorar? Ou o seu Deus tem sido o seu filho? Tem sido o celular? Tem sido as redes sociais? Tem sido o seu carro? Sua moto? Porque diga-me aonde está o teu tesouro, e ali estará o teu coração. Será que o nosso tesouro está em Deus? O nosso tesouro é Deus? Tudo que Deus quer de nós é relacionamento. Ele nos criou para sermos seres sociáveis. O ser humano, ele não consegue viver isolado. Alguns até tentam, mas de alguma maneira eles buscam relacionamento, seja através de redes sociais, através de chat, relacionamento afetivo, casamento, namoro, alguma coisa. E Deus quer se relacionar conosco. Mas eu só vou conseguir esse relacionamento se eu buscar santidade. Essa mão que você olhou, você vem aqui para a igreja, no culto de domingo, quarta-feira, os demais, levanta ela, adora a Deus, isso é lindo, maravilhoso. Mas, se eu te falar que essa mão, ela está manchada, ela está manchada de sangue, ela está manchada com coisas que talvez vocês não se orgulhem. Porque, mas Fábio, você está falando o quê? Eu não matei ninguém, eu não faço coisa errada. Mas tem uma coisa que a gente não consegue controlar que se chama língua. Às vezes nós matamos pessoas com a nossa língua. Às vezes nós prendemos pessoas, nós matamos pessoas porque nós não conseguimos liberar perdão. Nós matamos pessoas porque nós não conseguimos pedir perdão. Toda vez que eu venho para cá, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca um relacionamento de santidade. E quando eu estou levantando a minha mão, eu estou falando: Deus, olha, eis-me aqui. Me usa. Deus, o Senhor é o meu Pai. Mas será que essa mão, Deus está olhando para essa mão, o que Ele está vendo? Essa mão está refletindo o que está aqui, ó, no teu coração.
O que tem no seu coração hoje? Será que tem amargura, tristeza? Será que tem inveja? O que tem no seu coração? Que o Fábio, que levanta a mão, consiga se apresentar com uma mão limpa, livre de culpa. Todo mundo insiste, né? As pessoas julgam, taxativas. Crente não pode errar, né? As pessoas veem um crente fazendo um deslize, olha lá, mas ser crente assim é... O problema não é você errar. Errar nós vamos errar todo dia, porque Jesus nos garantiu, olha, vocês no mundo vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu e você vencemos o mundo. 1 de João, capítulo 3, 1 ao 5. Primeira de João, capítulo 3, 1 ao 5, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda que não se manifestou que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A única coisa que Deus quer de você é obediência. Ele quer que você seja obediente porque Ele quer te tornar santo. Ele quer te tornar santo porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer poder te visitar todos os dias. Deus não habita na onde tem iniquidade. Deus não habita no meio da hipocrisia. Deus não habita no meio da maldade. Deus não vai habitar num coração que tem rancor, que tem ódio. Mas eu tenho uma coisa para te falar. E está lá em 1 João de 1 a 9. 1 João 1, 9, perdão. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Quem aqui tem a capacidade de perdoar o próprio pecado? Ninguém. Os nossos pecados, eles são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E novamente, o problema não é você errar. O problema é você insistir no erro. Porque quando você erra incansavelmente, da mesma maneira, isso se torna iniquidade. E iniquidade é que nem a Bíblia fala, de tanto endurecer a cerviz, não tem nenhum outro remédio a não ser quebrar. Ele quer te transformar. Ele quer fazer de você um adorador. Ele quer te dar um coração igual ao dele, para que ele possa se relacionar com você. Como disse aqui atrás, Deus ele é amor. Boa, Deus é amor. Mas Ele também é fogo consumidor. Às vezes nós não sentimos a presença de Deus. Muito provável é porque Ele quer nos poupar. Porque se Ele descer no estado que o Fábio se encontra,
vai me consumir. Se ele descer e encontrar um coração com raízes ruins, com amargura, com falta de perdão, com prisões, ele vai te consumir. E todo mundo, todos, sem exceção, tem alguma coisa que nos prende. Lá no fundo você sabe que tem alguma coisa. E ele quer te curar disso. Vai doer, mexer naquilo ali, vai doer. E dói mesmo, mexer no passado, mexer em feridas, sangra. Mas depois ele vai vir com o bálsamo dele. Ele vai vir com a cura dele. Pensa que ele vai tirar uma raiz de amargura do seu peito e vai te dar paz. Sabe por que Deus, ele quer obediência, ele quer santidade? Porque o caráter de Deus é baseado em integridade e retidão. Ele nunca vai exigir de nós algo que ele já não tenha feito antes. Ele não vai pedir para o Fábio, olha Fábio, faz isso porque eu estou falando, não, faz isso porque eu já fiz e vai na minha que dá certo. Salmo 41, 12. Salmo 41, 12. Por causa da minha integridade, me sustenta e me põe na tua presença para sempre. Será que eu tenho um coração tão íntegro? Será que o meu coração reflete o caráter de Jesus, que eu posso chegar na cara de Deus e falar assim: Deus, eu estou aqui porque eu estou justificado, eu estou aqui porque o meu coração não tem nada que me prenda àquele mundo. Como eu disse, ele não pede nada que ele já não tenha feito. Se ele quer santidade é porque a palavra diz: sejam santos, porque eu sou santo. Jesus, Deus, desceu aqui na terra como homem, mas mesmo assim, sabendo de onde ele vinha, sabendo que ele era Deus, ele obedeceu. Lá no monte, no Getsemane, ele fala: Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Será que eu me coloco diante de Deus e falo: Deus, usa-me, faz de mim a tua vontade? Será que eu consigo dizer não para o meu eu e dizer sim para o eu que Deus tem para mim? Isaías 43, de 25 a 26. Sou eu mesmo que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para eu provar a tua inocência. Deus está falando aqui para Isaías: olha, Isaías, vem aqui, vem na minha frente, apresenta as razões pelo qual eu tenho que te santificar. E hoje, essa noite, ele está falando a mesma coisa para você. Apresenta as tuas razões para que eu possa te santificar, para que eu possa tabernacular com você, para que eu possa viver em você. E isso só vai acontecer, meu querido, se deixar
o pecado, se deixar a amargura, se liberar perdão, se pedir perdão, se você soltar aquelas amarras que estão te prendendo. Note que Deus ele não coloca uma arma na sua cabeça e fala, vem e faça a minha vontade. Não, ele deixa você escolher. Na Capela Sistina, uma pintura de Michelangelo, tem Deus se esticando para a humanidade e o homem, ó Deus, talvez eu quero você. Ele coloca uma escolha para você. Ele mandou o filho dele para você ter uma escolha. E você tem que escolher. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. É simples. Não tem um terceiro caminho. Ou é Deus, no final do acerto de contas, ou a gente vai, e para a honra e glória de Deus, essa casa vai estar lá. A gente vai estar no reino, porque a eternidade, ela existe e é para todas, para todos. Seja para desfrutar daquilo que Deus nos prometeu, ou seja, para a condenação eterna. E ele só fala, olha, eu já fiz a minha obra, eu já fiz a minha parte, eu já me dei para vocês, façam o mesmo, se deem para mim, deem um coração santo, apresentem para mim mãos limpas e puras. Não entre nessa casa, não entre em qualquer casa, levantando uma mão suja para mim. Eu não quero isso. Eu quero um adorador de verdade, com um coração limpo, com um caráter íntegro, que reflita e seja cristão dentro dessa casa e lá fora também. Eu não quero um coração dividido, eu não quero dividir. Deus é ciumento. Ele não quer te dividir com outras pessoas, com outros deuses. Só o Senhor é Deus. Efésios 4, de 22 a 24. Efésios 4, de 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus, Ele estende a misericórdia dEle para nós, para mim, para todos nós. Para quê? Para que nós sejamos transformados, para que nós tenhamos as nossas vidas transformadas, para que nós reflitamos o caráter dele lá fora e transformemos mais vidas lá fora. É para isso que nós somos chamados. Esse é o nosso chamado, transformar vidas. Não é só uma brincadeira, não é só um culto de domingo. Não, você está aqui porque você foi transformado, porque você recebeu algo de alguém. E será que eu sou egoísta o suficiente para guardar isso comigo e não compartilhar com as pessoas lá fora? E como que eu posso? Mas Fábio, você falou, mas como que eu posso fazer tudo isso? É uma tarefa difícil. Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Poxa, ele está falando que eu vou ter que abandonar tudo, vou ter que deixar o meu eu, o meu orgulho e seguir ele. Às vezes isso é um pouco difícil de fazer. É difícil de fazer quando você é um ser orgulhoso. Porque quando você se esvazia do teu orgulho, quando você se esvazia de você mesmo, a glória de Deus toma conta de você, meu querido, isso é leve, isso é fácil.
Jesus mesmo fala: olha, venham, aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu fardo é leve. Aquilo que você está carregando, as amarguras, as tristezas, a falta de perdão, o rancor, isso é pesado e Ele quer tirar isso de você, meu querido. Ele quer tirar isso de você. Ele quer te dar um renovo. Ele quer te resgatar, porque Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Hoje, e somente hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E como que eu posso fazer tudo isso, Fábio? Romanos 13, de 1 a 2. Primeira coisa, vamos voltar aqui um pouquinho antes de Romanos 13. Honra o Senhor, o teu Deus, com a tua vida, com o teu coração, com o teu caráter, com os teus bens. Fazei prova de mim, para ver se eu não te abro os céus e te encho de bens sem limites, que você não vai ter aonde guardar. Honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Mas meu pai e minha mãe é difícil, é complicado, a gente não se bica, mas ora. Você ora por eles, você ora para mudar a atitude deles, para mudar a forma com que ele te vê? Ou será que a forma que eu vejo eles é que está errada? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Romanos 13, de 1 a 2. Romanos 13, de 1 a 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus e contra aquilo que Ele instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Para Deus, a rebelião é pior do que a feitiçaria. Porque quando você se rebela contra uma autoridade instituída, seja ele presidente, prefeito, deputado, pastor, pastora, bispo, o que seja, você está se rebelando contra Deus. É mais ou menos como se você estivesse assim: ó Deus, o que você fez aí, ó, não está rolando, não está certo, eu faço o melhor. Alguém pode fazer coisa melhor do que Deus? Respeitem e honrem as autoridades constituídas. E se você não concordar com o que está acontecendo, joelho no chão, ora, pede para Deus mostrar para a pessoa que ela está fazendo algo errado. Se você tem feito isso, ou você só tem reclamado. Nós reclamamos do nosso país, nós reclamamos do nosso estado, nós reclamamos das nossas cidades, nós reclamamos dos buracos das nossas ruas, mas nós colocamos o joelho no chão para orar, interceder e agradecer? Ou nós simplesmente reclamamos? Salmo 119, de 9 a 11. Essa palavra ela é mais voltada para os jovens, mas que a igreja entenda de uma forma geral. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra.
eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, pois eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O pecado, a palavra diz que o inimigo, ele é um leão que anda rugindo ao seu redor. O inimigo, ele não está preocupado com o que está lá fora, não. Ele quer você. O inimigo chegou para Deus e falou assim: me dá Pedro um pouquinho. Eu só quero peneirar Pedro um pouquinho. E Jesus, eu roguei ao Pai por você. E Ele faz o mesmo hoje. Da mesma forma que nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que é uma testemunha fiel, nós temos um advogado que ora e intercede por nós todos os dias da nossa vida. Então, uma chave é guardar a palavra dele aqui. Mas não somente guardar, viver. Porque o seu interior tem que ser uma fonte de águas vivas. Jesus fala: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede, e dentro de ti se fluiriam rios de água viva. Dentro de nós tem um rio que quer nascer. Dentro de nós tem algo que quer transbordar, que é o poder do Espírito Santo, que é um relacionamento santo com Deus. E isso depende da nossa escolha. Isso depende do nosso comportamento. Isso depende da forma com que eu vejo, entendo e quero Deus. Você quer Deus pelo que Ele faz ou você quer Deus pelo que Ele é? Provérbios 4, do 20 ao 25. Provérbios 4, do 20 ao 25. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perdas de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Vamos meditar um pouco aqui. As palavras de Deus são vida para quem as encontra. Deus está falando: quem encontrar com você na rua vai encontrar vida. E são cura para você. Ou seu coração está cheio da palavra de Deus, ou ele está cheio de outra coisa. Pense em você, no seu íntimo agora. Reflita um pouquinho. O que tem no meu coração? Será que tem alguém lá fora que eu estou prendendo? Será que tem alguém aqui dentro que eu tenho alguma contenda? Será que eu tenho algo contra alguma pessoa e não sei? Será que eu preciso liberar perdão para alguém e não me lembro? Será que eu preciso pedir desculpas? No meio de uma briga, quando duas pessoas estão brigando, a pessoa mais inteligente é aquela que pede desculpa primeiro. Porque ela fica livre. Vou continuar aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Guardar o nosso coração é guardar a nossa santidade, é guardar a nossa fé. É ter um relacionamento tão santo, puro e verdadeiro, que não importa o que acontecer do lado de fora, nada vai te abalar. Não importa se provas vierem, problemas vierem,
se coisas ruins acontecerem. Jó é um exemplo disso. Em tudo dê glória. Ebenezer, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se eu estou guardando tudo, se eu entendi o que de fato Deus queria para mim, que Ele quer um relacionamento, que eu tenho que me livrar das coisas pesadas, que eu tenho que soltar aquele fardo nas mãos de Jesus e trocar com Ele, tem uma coisa que você vai ver e você vai notar na sua vida. Está lá em Gálatas 5, de 22 a 26. Quando você está em sintonia com o Espírito Santo, quando você aceita essa transformação, quando você entrega os seus caminhos para Deus, coisas boas vão começar a brotar de dentro de você, elas estão descritas aqui. Gálatas 5, de 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo, crucificam a carne com as suas paixões, os seus desejos, e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você só vai conseguir atingir os frutos do Espírito quando você, ao invés de olhar para aquela cruz e crucificar Jesus de novo, porque toda vez que nós insistimos nos nossos pecados, nós insistimos em não aceitar a vontade de Deus, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando Ele lá de novo. E se ao invés disso, você pregar o seu velho eu, se ao invés disso você colocar as coisas ruins que Ele já levou na morte dele, isso aqui vai brotar de dentro do seu coração. Bondade, fidelidade, amabilidade, alegria. Isso vai ser natural, vai fluir de você. Como eu falei, as pessoas não vão nem olhar para você assim e falar, você é crente? Não, elas vão olhar para você, você é crente. Você não vai nem abrir a boca, você vai chegar e a luz de Cristo vai entrar antes de você. Por fim, 1 João 2,14. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, João era o apóstolo do amor, como é bem conhecido. Filhinhos, eu escrevi, e uma coisa interessante só antes de terminar, João era um cara que ele era conhecido como filho do trovão. Ele era pragmático, raivoso. E aí você vê alguém, você consegue ver alguém com tanta raiva, olhar para você e falar assim, filhinho, ele só é assim porque ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E ele foi transformado. E ele aceitou essa transformação. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno.
E aqui um adendo meu. Nós devemos olhar para aquela cruz, pregar o nosso eu, o nosso orgulho todo dia e vencer um leão todo dia. Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. Aqui a gente já está no final dos tempos. A grande tribulação já aconteceu. Jesus está para estabelecer o seu reino milenar. Ele vem e fala assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os chamados, os escolhidos e os fiéis. Eu não sei aonde eu me encaixo aqui, mas eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Você quer estar aqui? É uma pergunta. Vocês querem estar aqui? Sim. Aleluia. Vamos estar em nome para a honra e glória do Senhor. Eu quero estar aqui. Mas para eu estar aqui, eu tenho que passar por esse processo de arrependimento, de reconhecimento, de renúncia. Para, sim, ele vir, olhar para mim, falar: Fábio, agora que você está vazio, eu vou te dar a minha glória. Eu vou te encher do meu espírito. E você vai ser transformado para ir lá fora, falar do meu nome, para todas as pessoas que você conhece e as que você não conhece. E você ser transformado para transformar. Por último, Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Ele está falando: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão enfrentar perseguição, vocês vão enfrentar pessoas que vão querer te confrontar, que vão querer te machucar, que vão levantar palavras hostis, que vão levantar mentiras contra vocês. Mas ele garante: olha, confia em mim, vem comigo, não tenha medo, pois eu estou com você. E o meu reino será dado a vocês. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, queria fazer um convite para vocês. Se hoje Deus falou alguma coisa no seu coração, se algo, nessa última hora, alguma palavra tocou o seu coração, se lá fora tem alguém que você está prendendo, se aqui dentro tem alguém que você precisa pedir perdão, se você falou mal de alguém, qualquer coisa, não importa, ninguém está aqui para julgar. A nossa ideia é ser transformados para transformar. E como foi dito, não tem como eu me transformar se eu manter as coisas como elas estão. Então, se hoje, como foi falado, se vocês ouviram a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você hoje tem alguma coisa que você precisa se libertar, se tem alguém que você precisa soltar, vem aqui, a gente vai orar por você.
Vem até aqui, a gente vai orar por você. Pode colocar. Lilian, pastora. Todo mundo tem alguma coisa que te prende. Me conhece. Não tem como eu ser hipócrita e falar: eu não tenho nada. Eu sou a primeira pessoa, eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou aqui porque eu preciso de cura. Eu preciso receber algo novo. Eu preciso ser transformado todo dia. Eu preciso renunciar ao meu eu todo dia, renunciar à carne todo dia. Então, se você crê no que foi falado aqui hoje, se você entende o que foi falado aqui hoje, vem até aqui. Vamos orar juntos. Vamos buscar uma mudança juntos. Usa-me como um farol que brilha. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para apresentar, meu Pai, um coração que nós queremos ser transformados, que nós queremos ter o nosso espírito renovado, nós queremos que a nossa autoridade seja patenteada, nós queremos ter um coração, um espírito adorador, um espírito igual ao seu. Eu aceito, meu Jesus. Eu me coloco diante de você, junto com os meus irmãos, de joelhos no chão, meu Pai. Peço perdão, me perdoa pelas palavras, me perdoa por aquilo que eu disse que não condiz com uma atitude cristã, me perdoa por estar matando pessoas diariamente com as minhas palavras, com os meus pensamentos, Senhor Jesus. Transforma, faz em mim um coração, um verdadeiro adorador, meu Pai. Eu quero me apresentar nessa casa, eu quero me apresentar diante de Ti com as mãos limpas. Eu quero, meu Senhor Jesus, que as pessoas olhem para mim, que a Tua luz brilhe em mim. Eu quero, Senhor Jesus, que Você chegue no lugar antes de mim, que eu seja reconhecido pelo Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Então, Senhor, recebe as nossas vidas, recebe o nosso espírito, meu Pai. Recebe esses corações que estão aqui nessa noite, da mesma maneira, Senhor, pedindo pelo poder do Teu Espírito, pelo Teu renovo, pelo Teu perdão. Esteja, meu Pai, conosco, nos guarde, nos guie, em nome de Jesus. Deixa que acerto ao véu, quero ser usado. Ora, em qualquer lugar. Ora, minha vida, usa-me, Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite Quebranta-me em dores, como eu, físicas, emocionais. Uau, você? Sim. Porque profeta também sofre. É um ministério marcado por sofrimento. Talvez você entrou aqui nesta noite, queridos, sangrando. Talvez você começou um relacionamento errado, de maneira errada. Talvez você está num relacionamento abusivo. Talvez você entrou numa dívida que não deveria ter entrado. Talvez você fez aliança com alguém que não deveria ter se aliançado. Uma sociedade, uma amizade. Talvez, queridos, vocês tenham falado demais, porque nós falamos demais, reclamamos demais. Talvez, queridos, vocês entraram aqui nesta noite esperando uma resposta de Deus para a cura da sua alma, das feridas do passado, de uma enfermidade assim como eu. Queridos, o mundo espiritual é muito real e verdadeiro. Um dia tudo isso aqui vai acabar, mas a eternidade é real. E eu convido vocês nessa noite para
a se aliançar com Deus. Renove a sua aliança com Deus, porque Deus não quebra alianças, mas nós quebramos. Quando eu estava morrendo, flecha que acerta, e entrou o ser da morte, e ele buscava, cheirando, eu ouvia as suas narinas sugando, buscando cheiro. Ele andava pelas pessoas procurando cheiro, queridos. E ele chegou diante de mim e Deus falou: ele não sente o teu cheiro, porque você inala o bom perfume suave e agradável. Queridos, eu não morri, não é porque eu sou bom, não, mas é porque Deus é misericordioso. O que você tem cheirado? O que você tem cheirado? O que tem inalado de dentro de você? Porque a palavra de Deus diz: ou você cheira a morte, ou você cheira o perfume suave de Deus. Não dá mais, queridos. Não dá mais. Não dá mais para fingir. Não dá mais para esperar. Venham para os braços de Jesus. Porque a volta dele é tão evidente e tão real, queridos. Entregue-se a ele verdadeiramente. Escolha renunciar ao pecado. Escolha não mais ter relação sexual com aquela pessoa abusiva que não te assume. E vem para os braços do Pai, que te assume por inteira e que te restitui. Decida largar aquele desejo homossexual. Decida largar o vício. Decida hoje. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Hoje é o dia. Decida largar a maledicência. Vem para os braços do Pai. Decida, queridos. Ele vai não só te abraçar com amor, mas Ele vai te restituir. Ele vai te curar. Ele vai te transformar. Senhor, receba o amor de Jesus essa noite. Receba. Faça um voto. O Pai não quebra uma aliança. Jonathan, o Pai não quebra, viu? Ele não quebra, Jonathan. E Ele não abençoa nada que começa errado, porque o Pai é o Pai de integridade, é o Pai de justiça, e Ele não abençoa coisa errada, Jonathan. Não atrase o que Deus tem para você, Jonathan. Ore cantará para xere dere cantará. Ore babara xere cantará. Ore babara xere. Andréia, Deus te chama, Andréia. Não saia da posição. Andréia, Deus não vê físico, Deus vê coração. Andréia, Deus vê coração.
coração. Você é o que o reino no Espírito você é. E lá no reino do Espírito, você é soldado. Deus te chama pelo nome, Andréia. Andréia, Ele te chama pelo nome. Andréia, não saia da posição. Busque o Senhor de madrugada. Busque Deus, Andréia. Busque, porque Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Caminhando em dores, limitações, mas Ele vai te levantar, porque é Deus de milagres. Nele não há variação. Ele não é homem para que minta, Andréia. Ele não é homem para que minta. Ore candará, barechere candará. Mulher de guerra. Você é mulher de guerra. Você é mulher de guerra. Você é mulher de guerra. Mulher que ora. Mulher que busca. Que alcança o coração de Deus. Que alcança o favor de Deus. Você tem crédito. Você tem crédito. Você tem crédito. Você tem crédito. Deixa Deus te usar. Deus tem muito para você. Deus tem muito para você. Muito nesse final de tempos. Muitos podem falar dessa geração. Mas os jovens precisam de mulheres de Deus, de oração como você, guerreira, para ensinar os valores. Os remanescentes vão ensinar essa geração como adoram Deus, como ter reverência. Ore candará, ore xere candará babarexe, ore candará barexe derexe, ore babarexe candará barexe. Pai, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, por cada vida aqui, num deserto, por cada jovem, flecha que amado, nem que você sabe quanto você é amado. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Você sabe do seu chamado. Aqui a minha vida, usa-me. Você sabe. Usa-me. Eu já te falei isso. Sonda-me. Quebranta-me. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada vida que decidiu estar aqui, Senhor. Renovando os votos, renovando a aliança contigo. Senhor, o Senhor trabalha com o coração. O Senhor não vê limitação. O Senhor não vê as dificuldades. O Senhor não vê nada, porque o Senhor que capacita. Por isso, Pai, renova cada um aqui nesta noite. Renova. Enche do teu Espírito, enche, Pai, transborda, porque só o Senhor tem a fonte, só o Senhor tem a fonte. Derrama, vai jorrar, Senhor. E agora, em nome de Jesus, e que cada um usa-me como farol que seu propósito, pelo qual o Senhor nos chamou, águas como em nome de Jesus. Num deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar.
que a minha vida usa-me, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Usa-me. Aleluia, Jesus. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão voltando para o lugar? Volte, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus não quebra aliança. Esse culto vai marcar pessoas aqui hoje. Deus não quebra aliança. Mas Deus quer o reconhecimento. Para quem quer reconhecer Deus, eu quero fazer o apelo. Mas eu quero fazer o apelo para pessoas que querem reconhecer que é dependente de Deus, sem vergonha, sem timidez, sem pensar no que os outros vão pensar, sem pensar no que... Tem momento na vida da gente, igreja, que nós temos que ser povo doido, sabe? Você tem que se jogar, você tem que se lançar. Lá fora no mundo, as pessoas se lançam na escuridão, elas nem sabem o que vai causar, a consequência que vai causar, mas elas se jogam, elas se lançam. E muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e elas não se lançam, porque elas temem a mudança. Elas temem a mudança que elas querem, que tem que ter. Porque a renúncia, foi falado aqui hoje, você vai ter que renunciar. Mas tem uma coisa, essa renúncia vai te levar ao céu. Porque aqui, eu já preguei essa semana aqui. Aqui você está de passagem. Você tem uma morada. Aqui você está de passagem. A sua morada é no céu. Eu quero fazer um apelo hoje. Para quem quer se lançar e reconhecer Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus hoje, ou você que quer reconciliar hoje, eu vou me lançar. Eu vou reconhecer hoje. Tem alguém hoje que quer voltar para Jesus? Tem alguém hoje que quer recomeçar? Porque Jesus, Ele não quebrou a aliança que Ele fez com você, mas você se afastou de Jesus. Agora é necessário que você se humilhe, que você se proste, que você se coloque lá em oração de novo, que Ele venha reconhecer quem é você. Continua isso aí de baixinho aí, menina. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Cecília, Oh, quão lindo este nome Deus conhece você, Cecília. Nome de E Deus sabe que nós é fraco mesmo. E na nossa fraqueza, às vezes nós erra. Mas interessante, sabe o que é, Cecília? Não é ficar caído, é se levantar todas as vezes. É muito fácil você ser fraco, cair e não ter coragem de pedir perdão, de se humilhar. Sabia? Tem gente que se acha forte, mas na verdade é fraco. Porque forte é quem se humilha, é quem se coloca assim, ó. As pessoas podem olhar hoje e falar, mas o que ela está fazendo lá? O que ela está fazendo lá? Ela está aqui se humilhando diante de Deus. Sabe por quê? Porque não é diante do homem que ela tem que se justificar. Ela se justifica para Deus. Para Deus que ela está se justificando. Oh, quão maravilhoso é, maior Por que isso, tudo Ele Deus é. renova hoje a aliança com ela. E Deus hoje começa história nova. E Deus hoje capacita de novo. E Deus hoje reinicia. E dá uma folha nova para ela escrever. O véu tu rompeste. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Ou reconciliar? Reiniciar a história com o Senhor? O céu te adora. Tem alguém mais aqui? Proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivas. Ele é a sua oportunidade. Chamado. Ele tem te chamado hoje para te dar a oportunidade de você reiniciar com Ele. Teu é o reino,
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Também tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora, aleluia, somos 2 ou 3 ou mais. Escuta isso aqui. Continua baixinho aí, não para não. Escuta isso aqui, igreja. Deus falou de perdão, falou de cura, falou de raiz, de amargura. Tem alguém nessa noite, nesse ambiente, que quer pedir perdão para alguém aqui? Ah, eu sou magoado, eu estou magoado, eu estou entristecido. Tem alguém nesse ambiente aqui que quer abraçar alguém e quer dizer, me perdoa, ou eu te perdoo, ou vice-versa. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém. Raiz de amargura gera até câncer, igreja. Se as pessoas soubessem, estudassem, lessem um pouco, elas não criavam isso dentro dela. Mas nós vamos finalizar, porque é assim que o Senhor quer. Amém? Se coloca de pé, igreja. Pede para a Tereza trazer o negocinho aí para mim. O culto foi abençoado. Vai para tua casa, reflete em tudo. Eu vi ali que foi bacana. A Lu anotou todos os versículos para a meditação dela. Queria pedir para a igreja que depois
não pedisse para minha irmã orar, ela não vai orar por ninguém. Ela está doentinha, ela não vai fazer oração. Queria pedir para todos aqueles que estão lá fora entrar para dentro, que agora nós vamos orar e finalizar aqui com a bênção apostólica. Deixa eu falar uma coisa. Amanhã o ensaio das irmãs estão cancelados, tá? Os jovens aí ganharam um açaí, um pote grande de açaí, daquele missionário de São Paulo. E amanhã eles vão vir para cá para a igreja, para um cinema, comer alguma coisa aí e comer esse açaí aí, né? Eu também. Nessa hora eu sou jovem também. Eita glória! Como é que vocês gostaram da notícia lá? Como que vocês responderam lá? Não faltem, hein, jovens? Vem todo mundo, hein? A Cauane escolheu um filme bacana para vocês assistir, amém? Vou fazer um sorteio rapidinho aqui. O que que é? Um sabonete da Natura? Boticário? Ó, vou fazer aqui rapidinho. Eita glória! Eita glória! Eita, aleluia! Não aguento mais o Aguinaldo ganhando coisas aqui. Já estamos terminando. Ah, não. Aguinaldo. Nossa. Não é possível. Eita glória! Abençoa a irmã, aleluia! Aí, irmã, recebe em nome de Jesus. Muito feliz de estar aqui. Não veio em minhas mãos quem nos visita nessa noite, mas a irmã aleluia está aqui hoje pela primeira vez. A irmã aqui também está aqui, né? Pela primeira vez. Como a irmã chama? Maísa. Irmã Maísa, irmã aleluia. Tem mais algum visitante aqui? Não, né? São todos de casa. Amém? Ah, o irmão da Dita aqui, ó. Né? Como você chama? Antônio. Vocês são todos bem-vindos, tá? Fiquem à vontade nessa casa de oração. Sentindo vontade, voltem. E aqui nós temos uma regra. Primeira vez é namoro. Segunda vez é noivado. Se vier pela terceira vez, casou, tem que fazer a carteirinha, viu? Aí faz a carteirinha, tem que ficar com nós. Nós já estamos no grupo da igreja, tem que ficar. Então, se gostou, volta. Fiquei feliz, pedi para essa moça vir. Ela veio. Terça tem culto, quinta tem culto. Vem para o culto, filha. Deus vai te abençoar. Eu não sei a tua causa, mas Deus vai te honrar. Sua irmã aqui, né? Sua irmã, como que é a irmã? Eu não lembro. Tia. A tia também veio de novo. Muito feliz por vocês estarem aqui. Trouxe o esposo dela? É teu esposo? Que também veio nos visitar pela primeira vez. Como ele chama? Como? William. William, seja bem-vindo, viu, filho? Fui aí, te cumprimentei também no início. Se gostou, volte. Amém? Igreja, deixa eu falar aqui rapidinho os recados, ó. Então amanhã não vai ter o ensaio das irmãs. 4 domingos, começando no próximo domingo. A gente não vai ter escola bíblica, tá? Mas eu gostaria que a igreja viesse, porque a gente vai fazer 4 domingos de consagração. Vai vir pregador, o Thierry já está preparando aí, quem vai vir trazer essa pregação. Nós vamos fazer consagração, louvor, adoração, a oração, período de oração. Venham, jovens, não faltem, tá bom? Vão ser 4 domingos de consagração aqui na igreja. Que horas, Thierry? Mesmo horário? 8 é top. 8 horas da manhã, tá bom? Jovens, por favor, né? Por favor, hein? Quando fala de horário, você já fica meio cismado com vocês. 8 horas, vem, são 4 domingos e Deus vai honrar vocês, amém? É para toda a igreja, tá? Para toda a igreja, todos que quiserem, vamos estar aqui 4 domingos fazendo essa consagração, amém? Tem mais algum recado? Ó, gente, domingo terá outro sorteio. Esses sorteios para ajudar as irmãs no Congresso das Irmãs. O Aguinaldo vai trazer e não vai participar. Alguém vai ganhar. Eita glória. Aí vou falar. Gente, teologia. Teologia na quarta-feira. Gente, tá uma benção a teologia. Quem não tá vindo, tá perdendo. Tá uma benção, um aprendizado fantástico. É verdade, Cláudio? Eita glória. Nossa, é maravilhoso. Você não tem noção, cara. Dos cultos, você vê como é que eu fico nos cultos, né? Você imagina, você vai ver na teologia. É maravilhoso. Deus fala. Além de você aprender, Deus fala. Deus usa demais o pastor da teologia. Eu quero chamar aqui a Bela. Vem pra cá, Belinha.
Sobe aqui um pouquinho. Quero chamar a irmã Rita aqui também. Sobe aqui, irmã Rita. Eu gosto quando a bateria capricha, né? E o parabéns! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e um parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e pra Bela e pra Rita nada. Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Vitória, 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 vitória. Em nome de Jesus. Gente, deixa eu falar. A Bela tá fazendo 15 anos, viu? Não? Não é não? Mas conta que você tá passando. É aniversário da Bela. Mas a Rita é aniversário de casamento. Fala pra mim quantos anos é? Gente, olha isso aqui. Isso não é pra cantar um parabéns. 28 anos de casada. É pra cantar parabéns. Leva a sua bênção pra casa, mulher. Viu? Leva a bênção de vocês para casa, porque Deus ele é fiel em todo o tempo. Deus é lindo, maravilhoso. Vem para cá, Azul. Deixa eu tirar rapidamente. Eita glória, que essa Caone não perde uma foto, ela fica o tempo todo. Gente, vamos orar? Deus possa abençoar cada um de nós. Hoje é o primeiro dia da semana e Deus já entrou com bênção. Foi um culto abençoado, que a gente possa sair daqui, refletir. Hoje faltou um cabo aí, por isso nós não entramos no ao vivo. O povo deve estar lá estranhando. Mas o Léo, profissional, gravou e vai jogar lá no YouTube, no Facebook e tudo mais, tá certo? Então você que quer assistir de novo esse culto, como tem gente que é assim como eu, né? Gosta de ver várias vezes o culto para não perder nada. Assiste lá, curte lá, manda depois lá no grupo da igreja também, Léo, fazendo um favor, o link. Que aí a gente aproveita e vê de novo, amém? Vamos orar, igreja? Verdade. Gente, como eu estava esquecendo disso. Não percam, eu vou colocar lá de novo, hein? Amanhã é o segundo dia de cura espiritual, hein? Do podcast lá do Thierry e do Léo. Né? Jogar no grupo lá, não percam. Não dá para ver amanhã no horário, não dá para entrar no ao vivo. Ao vivo você é legal que você faz as perguntinhas lá, ela já responde. Tá? A pastora Fabiana, uma benção. Mas se não der para entrar no ao vivo, assiste depois. Depois vai ter mais uma segunda. É maravilhoso. Tá uma benção, não, Thierry? Que não é? Uma luta espiritual lá, mas tá uma benção o negócio. Deus é fiel. Vamos orar, igreja? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer. Eu te apresento esse caderno de oração, Pai. E aqui está todos os pedidos de oração dos teus filhos, Senhor. O Senhor sabe o que cada um tem colocado aqui. O Senhor sabe, Pai querido, que tem pessoas que somente passou nesse ministério e colocou algo nesse caderno, Deus. Mas, Pai, o Senhor é que sabe. Somente o Senhor lê esse caderno. As coisas aqui estão tudo na sua mão, apresentada a Ti. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, no Teu tempo, faça. Age no meio de nós. Cura, liberta, restaura, renova, Pai. Usa, Senhor Jesus, que em tudo nós possamos, Pai querido, ver a Tua presença, Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Quero agradecer a vida da minha irmã, a vida das filhas dela, dos genros dela. Agradecer ao Fábio que veio aqui, Pai, e veio trazer a Tua palavra, o Teu evangelho, o ensinamento, Senhor. Pai, ele veio aqui, Pai querido, e foi usado pelo Teu Espírito na Tua igreja, Pai. Pai querido, aquele que tem ouvido, ouça a Tua voz. A Tua palavra foi falada. Que cada um nessa noite, Pai, tenha recebido cada um o que serviu a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dele, o ministério dele, a família dele. Que em tudo, papai querido, que o Fábio colocar na Tua mão, Pai, o Senhor possa dizer amém, meu filho. Eu faço por Ti, Pai. Olha aí, Jesus. Abençoa a vida do Mateus, Senhor Jesus. Que o Senhor sabe o que o Teu filho tem passado. Mas eu já nesse momento, nessa oportunidade, eu quero clamar a Ti, Senhor. Pai, guarda ele, Senhor Jesus, do que tem se levantado. Pai, guarda aquela casa, guarda a esposa, guarda os bens deles, Pai querido. Que tudo, Senhor Jesus, o Senhor possa acampar o Teu anjo lá, papai, esconder eles no esconderijo
esconderijo do Altíssimo, Pai. Que o mal não venha se achegar, que o mal não venha enxergar, papai querido. Guarda, Senhor Jesus, no ministério de cada um dos meus sobrinhos, Pai. Guarda, Senhor Jesus, a vida da Natália, a vida da Naomi, Pai. Que o Senhor venha levar eles em segurança de volta para Valinhos, Pai. Da mesma maneira que o Senhor trouxe. E nós aqui como igreja ficaremos em oração, papai querido, para que nenhum mal se aconteça, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo primeiro dia da semana, e o Senhor grandes coisas já fez. Vai na frente, Pai. Vai na frente do culto de terça. Vai na frente do culto de quinta, Senhor. Papai querido, vem vindo aí uma campanha, Pai. Ah, Senhor, meu Deus. Pai, alicerce-te erre, Deus. Porque grande é o levante nessa obra, Pai. E quando alguém se coloca na posição para fazer algo, Senhor, o inimigo se levanta. E o teu filho, papai querido, colocou no coração de fazer essa campanha, mas blinda ele, Senhor. Nenhum mal chega na casa dele, nenhum mal chega na vida dele, nem na esposa dele, em nome de Jesus, Pai. Que durante essa campanha, Deus, o Senhor venha guardar eles, papai querido, debaixo de tuas asas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Curva a sua cabeça, coloque suas mãos para frente. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, e todos nós vamos dizer amém. Cadê minha irmã, gente? Queria que a minha irmã viesse aqui. Natália, todos os meus sobrinhos também quero tirar uma foto com vocês aqui, tá? Jovens, espera só um minutinho aí. Igreja, a live ela vai estar no YouTube, tá? Para aqueles que quiserem assistir, curte, comenta, compartilha lá, para ajudar e alcançar mais pessoas, tá bom?